pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando e hoje na aula de redes de computadores nós iremos estudar a função dos equipamentos das redes locais, certo? Como já vimos em aulas anteriores, tá? Já estudamos camada OSI, protocolo TCP, né? E agora será necessário que nós estudemos aí uma série de equipamentos para que tenhamos o conhecimento necessário para fazer a montagem dessa rede, certo? Então, para você fazer a montagem de uma rede de computadores, tá, é necessário que você tenha um grande número de equipamentos interconectados, trocando informações entre si, certo? Então, aqui eu tenho um layout de rede, tá? Um layout de rede básico no cotidiano de cada um aí, né? Nós temos a internet, né? Que é um serviço externo, tá? Essa internet, ela cai num determinado equipamento, tá? No caso aqui é um modem, tá? E esse modem está interconectado a um roteador que vai distribuir esse serviço de internet por toda a rede cabeada e também pelo sinal de rádio, que é o sinal de Wi-Fi, certo? Então isso é o que nós temos no nosso dia a dia. Então acredito que cada um de vocês que tem uma internet em casa, tá, tem esse layout de rede, tudo bem? Mas para nós montarmos, para nós chegarmos nesse layout de rede, é necessário que a gente conheça um pouquinho dos equipamentos, tudo bem? Vocês podem ver que é um grande número de equipamentos aqui interconectados, laptops, roteadores, impressoras, certo? O próprio modem cabeado. Hoje nós temos as câmeras IP também, que são aqui no cantinho, né, que é possível você fazer o acesso dessa câmera remotamente. Então hoje smartphones, smart TVs, então o número de equipamentos hoje em dia, tá, que trabalham dentro da camada OSI, tá, que são aptos a se conectar a uma rede é muito grande, tá? Hoje então, por isso que eu sempre me refiro, quando eu estou dando aula de redes, tá? Dificilmente eu falo redes de computadores, né? Porque hoje não é somente o computador que faz acesso a uma rede, né? Que está interconectado, são vários equipamentos. Então vamos conhecer alguns equipamentos aqui agora. Começando aí, que eu acho que é um dos itens principais, tá? Que é a placa de rede. Então qual que é a função da placa de rede? Bem, primeiramente, vamos falar de como esse equipamento está disposto, tá, no seu equipamento de interconexão. Então nós podemos ter uma placa de rede cabeada, certo? Que pode estar instalada num desktop, ou seja, num computador pessoal, aquelas torres, né? Então é esse tipo de placa de rede, desculpa pessoal, é esse tipo de placa de rede que é utilizado nesse modelo de equipamento, tá? Essa placa de rede, ela trabalha com cabo do tipo Ethernet, tá? UTP Cat5, que é aquele cabinho azul que nós utilizamos na aula anterior, tá? Para montar o nosso modelo, os nossos padrões de 568A e 568B, tá? Então isso aqui é uma placa onde ela é instalada na placa mãe do seu equipamento, tá? Para fazer a interconexão de rede. Então uma placa cabeada, tudo bem? E nós temos também um outro modelo de placa, que é a placa wireless, ou seja, ela faz a interconexão entre os equipamentos através de sinal de rádio. Ela não necessita ser interconectada através de um cabo, tá? Então você pode ter uma placa dessa instalada também no seu desktop, como você tem uma placa desse tipo dentro do seu notebook, tá, embutida na sua placa-mãe, tá? Como você também tem uma placa dessa dentro do seu smartphone e também dentro da sua Smart TV, certo? Lembrando que, tá, a Smart TV também tem uma placa de rede cabeada para você fazer a interconexão através do cabo, tá? Que é uma conexão muito mais estável, uma conexão que não depende de sinal de rádio, né? Porque o sinal de rádio ele é um sinal instável. Então existem alguns interpérios aí no meio do caminho que podem causar um problema de conexão, tá, no sinal de rádio. Já o cabeamento não, o cabeamento ele é uma conexão direta, tá, que permite que o seu sinal seja muito mais intenso e estável. Mas voltando aqui ao que nós estávamos comentando, tá,
a placa de rede wireless, ela é uma placa de rede que faz a conexão entre os equipamentos através de sinal de rádio, certo? E nos equipamentos como telefone celular, né, smartphone, smart TV, tá? E notebooks, ela é embutida na própria placa-mãe. Tudo bem? Outro equipamento que é muito importante que nós tenhamos conhecimento técnico em relação a ele, tá? São os repetidores. Toda rede, né, independente do tipo, pode ser cabeada ou pode ser sem fio, ela possui uma limitação, tá? Possui um alcance máximo, tá? Então vamos pensar no seguinte problema: eu tenho uma rede cabeada onde ela vai se estender a mais de 80 metros, tá? Então o cabo UTP ele tem uma limitação de envio de sinal até 80 metros. Após esses 80 metros, tá? Ele vai ter uma certa dificuldade de manter a intensidade do sinal até o outro equipamento. Então é necessário que, se eu for ampliar essa rede em questão de distância, eu vou ter que instalar um repetidor dentro da minha rede, tá? Para que esse repetidor vai ser instalado? Para ele ampliar o sinal até o outro ponto, tá ok? Então a função do repetidor é essa: ele pega o sinal de um ponto, tá? Quando aquele sinal chega na intensidade máxima, tá? Ele é interconectado para poder reenviar esse sinal com mais intensidade para o outro ponto. Essa é a função do repetidor dentro de uma rede de computadores, tá? Existem os repetidores wireless que não tem fio, tá? No caso, esse equipamento aqui, o que ele faz? Ele recebe o sinal via cabo, tá? E ele redistribui esse sinal via Wi-Fi, via wireless, tá? Sem fio, via rádio, tá? Então é muito utilizado hoje em dia dentro de plantas residenciais, tá? Dentro de um cenário de uma rede residencial, tá? Porque geralmente os roteadores são instalados na sala do imóvel, tá? E as pessoas utilizam a internet no quarto, tá? Ou em outro cômodo, tá? Então é necessário, tá, fazer esse reenvio do sinal, tá? Para que não haja uma perda de intensidade na conexão. Tudo bem? Outro equipamento interessante é vamos falar de hub e switch, tá? Algum tempo atrás, nas redes mais antigas, tá, a velocidade máxima que se alcançava no tráfego de dados, tá, era de 10 megabits por segundo, tá? Hoje já temos redes aí com tráfego de dados de até 1 gigabit por segundo. Então foi uma evolução muito grande, tá, na questão performance de tráfego de dados, tá? Só que nessa época dos 10 megabits por segundo não existia o switch, era um equipamento chamado hub, tá? O hub, na verdade, ele era um equipamento bem limitado, tá? Com matéria de número de portas, tá? O maior hub que eu conheço, que eu pude ver, tá, desde a época em que eu trabalhei com rede de computadores, foi um hub de até 12 portas, tá? E no máximo ele só conseguia fazer o tráfego de dados de até 10 megabits por segundo, era muito pouco, né? Tá fazendo um comparativo com o tipo de equipamento, o tipo de rede que nós temos hoje, tá? Então, com a evolução, tá, o hub ele evoluiu para um equipamento hoje chamado switch, tá? Então o switch ele é tido como um nó de rede, ou seja, ele interconecta outros equipamentos, tá? Então quem são esses equipamentos? São computadores, impressoras, tá? Roteadores, tá? Então todos esses equipamentos eles podem ser interconectados através de um switch, tá? O switch ele é um equipamento que ele não tem a capacidade de identificar os equipamentos através do endereço de IP, tá? Então como que ele acha um determinado equipamento para ele enviar uma mensagem de origem, tá, até o destino? Quando você interconecta esse equipamento no switch, tá, você monta tipo um cadastro, uma tabela, tá, de endereços físicos, também chamado de MAC address, certo? Então todo equipamento, já foi explicado em sala de aula, todo equipamento de rede ele possui um MAC address, ou seja, um endereço físico. E esse endereço físico fica cadastrado dentro do switch quando você interconecta esse equipamento. E é através desse endereço físico que ele consegue localizar a origem e o destino para onde vai o pacote, tá? Mas não é por endereço de IP. Então a função básica do switch é interconectar esses equipamentos.
Tá? E dependendo do modelo desse equipamento, desse switch, tá? O tráfego de rede ele pode chegar até 1 gigabit por segundo tranquilamente, tá? Dependendo do modelo que você esteja trabalhando, tá? Lembrando que 1 gigabit por segundo só é possível hoje em dia com cabeamento de fibra ótica, tudo bem? Então é um equipamento interessante, inclusive quando nós vamos identificar, tá, os tipos de topologia, tá, o switch ele tem um papel importante porque ele na verdade ele é o núcleo de uma rede, né? Tá? Então caracterizando uma topologia, tá, como uma topologia estrela, certo? Então você localiza o switch, visualiza que há uma interconexão de equipamentos, tá, e já consegue identificar que é uma rede do tipo estrela. Roteador. Tá, o roteador, na minha opinião, ele é um dos equipamentos mais importantes de uma rede de computadores, porque ele tem inúmeras funções. Ele é um equipamento inteligente, ele possui um sistema operacional instalado dentro dele, onde nós podemos fazer inúmeras configurações, firewall, DHCP, portas virtuais, VPN, tá? Então o roteador é um equipamento muito importante. Na verdade ele é um computadorzinho, tá, dentro da sua rede, certo? Diferente do switch, além dele interconectar também os equipamentos, porém ele tem uma limitação de portas, tá? Geralmente os roteadores domésticos, eles possuem somente até 4 portas de conexão e uma porta WAN, que é para o serviço de internet, tá? O switch ele pode chegar aí até 24 portas, 36 portas, dependendo do modelo, tá? Porque as funções são diferentes, certo? Então o roteador ele também faz a função do switch de interconectar através das suas portas traseiras, tá? Mas ele possui funções inteligentes. Quais são essas funções? O próprio nome já diz, o roteador, né, roteador, ele encontra a melhor rota entre o equipamento de origem e destino para enviar o pacote. Tá? Diferente do switch, que ele depende da tabela de MAC address, tá? O roteador ele identifica o equipamento através do endereço de IP, certo? E já direciona o pacote diretamente para esse equipamento, tá? Gerando um tempo de resposta muito mais rápido, uma otimização, tá, da comunicação dentro da rede. Tudo bem? Existem inúmeros modelos de roteadores hoje em dia. Existem os roteadores de uso doméstico e existem os roteadores de uso empresarial, corporativo, tá? Que são modelos diferenciados. Se você procurar na internet, no site da Google, tá, você vai notar que existem roteadores que chegam aí na faixa de R$ 5.000, tá? Que precisa ter uma certificação, precisa ter um curso específico para você poder ter acesso a esse tipo de equipamento, que ele é bem complexo para você poder operá-lo, certo? Mas é um equipamento muito interessante. Ele também tem a função, tá, de atribuir endereços de IP aos equipamentos quando ele faz o papel de servidor DHCP, tá? Ou trabalhando como gateway de uma rede, certo? Ele também protege a sua rede quando ele tem o serviço de firewall ativado, tudo bem? Então ele é um equipamento bem complexo, tá? E um equipamento multitarefa, um equipamento bem interessante para você poder conhecer e ativar dentro da sua rede. O bridge, ele é um equipamento utilizado para conectar segmentos de rede, tá? O que são segmentos de rede? Vamos imaginar que você tenha 3 laboratórios dentro de uma escola e esses 3 laboratórios precisam ser interconectados, tá? Então no meio dessa interconexão eu vou utilizar um equipamento chamado bridge, que ele vai fazer o que? Ele vai identificar o endereço de rede no qual eu estou trabalhando e vai fazer a interconexão muito mais rápida através desses meus equipamentos, tá? Lembrando que o roteador ele é capaz de fazer essa função também de bridge, depende muito da configuração que vai fazer, que terá que ser feita dentro do sistema do roteador, tá? Ele também faz o papel desse equipamento, tá? Como nós também podemos utilizar um equipamento apropriado para esse tipo de serviço, mas geralmente quando alguém monta um segmento de rede, tá, já utiliza um próprio roteador para fazer esse tipo de serviço, tá? O bridge, tá, lembrando, se você trabalhar com o equipamento bridge propriamente dito, tá, ele não tem as características do roteador, certo? Ele consegue apenas identificar a origem, o IP de origem e o IP de destino do equipamento, das redes que serão interconectadas e mais nada. Ele não tem os outros serviços de DHCP, tá, de liberação, tá, ou bloqueio de porta virtual, tá? Ele não tem o serviço de firewall, certo? Ele é um equipamento um pouco mais limitado, tá? É um equipamento dedicado a somente esse tipo de interconexão,
Tá? Então o bridge, mais uma vez, só ratificando a informação, ele é um equipamento utilizado para interconectar segmentos de rede. Tudo bem? Bom, então finalizando por aqui, pessoal, alguns equipamentos de rede, tá? Acredito que ficou um pouquinho mais claro, tá? Para que vocês possam entender melhor, tá? Qual que é a função de cada equipamento dentro da rede, quando empregar esses equipamentos, certo? É muito importante que você sempre trabalhe também com o mesmo padrão de equipamentos quando vai montar uma rede. Então, se você adotar a marca D-Link, por exemplo, para um determinado segmento de rede, tá? É aconselhável que todos os outros equipamentos sigam esse mesmo padrão, tá? Para que eles tenham uma compatibilidade, tá? E eles não percam performance na hora da troca de pacotes. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que eu tenha conseguido atingir os objetivos de passar o conhecimento para vocês, tá? E vamos para as atividades. Um abraço a todos e até a próxima.